Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ O Incrível Homem-Aranha, edição número 15. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. O som do nome dela ecoa pela casa. May. A voz de Peter, embargada pela urgência e pelo alívio, rompe o silêncio que o medo havia imposto. Quando ele a vê, o mundo parece finalmente respirar outra vez. Ela se vira, surpresa, com os olhos marejados, incapaz de acreditar. Peter? Ele repete que sente muito, tantas vezes quanto o coração permite, enquanto ela, com ternura firme, o repreende por fazê-la sofrer. Ele tenta explicar, mas a voz falha entre soluços. E então, ela o interrompe. Você está em casa e isso é tudo que importa. De repente, o calor é insuportável. O rosto familiar de May se torna incandescente, um espectro consumido pelo fogo, falando com a serenidade cruel dos sonhos que viram pesadelos. Mesmo que você tenha chegado tarde demais, ela diz, enquanto o fogo devora o que resta de seu semblante. Peter tenta estender as mãos, mas o horror é mais rápido que a razão. O grito explode. Um não que rompe a barreira entre sonho e realidade. Ele desperta, ofegante, suando frio, coração disparado. Ainda atordoado pelo pesadelo, Peter mal tem tempo de respirar, quando a porta se abre com um estrondo e Rocket surge, empunhando uma arma tão desproporcional quanto sua entrada. O guaxinim fala com o seu habitual sarcasmo, dizendo que só veio porque ouviu os gritos de terror existencial. Peter, exasperado, pede para que pare de chamá-lo de chefe e que pelo menos bata antes de invadir. Mas é como falar com o vento. Rocket ri, dizendo que bater é coisa de covarde e que aquela arma serve para calar quem discorda dele. Peter suspira, tentando entender o motivo da visita, enquanto Rocket começa um discurso sobre capitalismo tardio e injustiça galáctica. Mas antes que termine, Peter interrompe com um tom preocupado. Rocket. O silêncio pesa. Do lado de fora, naves cruzam o espaço e a pergunta inevitável vem à tona. O que você fez? No coração cintilante de Skirid City, Peter reflete sobre o quanto raramente tem tempo ou coragem de se afastar das responsabilidades que o prendem à Terra. Ainda assim, quando o faz, sempre se surpreende com a facilidade com que se adapta ao caos de novos mundos. Ao lado de Rocket, ele enfrenta agora o resultado das últimas boas ações do Guaxinim Falastrão. Uma reunião tensa com um alienígena de múltiplos braços e temperamento explosivo, exigindo o pagamento de uma dívida. Rocket tenta explicar, jurando que foi sequestrado e que tudo não passou de um mal-entendido científico, mas o credor não parece convencido. Peter, tentando manter a calma, sugere resolver as coisas pacificamente, enquanto Rocket o corta, dizendo que sabe negociar e que, por acaso, acabou de ter uma ideia. Enquanto Peter tenta entender o que Rocket prometeu dessa vez, o alienígena anfitrião propõe algo impensável: transformar o Homem-Aranha e seus aliados em atração de um evento intergaláctico pay-per-view. Um espetáculo de lutas para distrair as massas durante o caos cósmico. O nome de Peter ecoa, sua reputação atravessando as estrelas. E a proposta é simples: entretenha o público e suas dívidas desaparecem. Ao redor, criaturas exóticas zombam, cada uma se declarando acima da ideia de pugilismo. Mas Rocket, sempre impetuoso, tenta negociar à sua maneira. Peter suspira, ciente de que não há saída fácil e aceita lutar, contanto que não precise matar ninguém. O estádio vibra com um coração colossal, pulsando com o som de milhares de vozes alienígenas. O espetáculo está prestes a começar. Uma luta transmitida por toda a galáxia, apresentada como puro entretenimento, mas carregada de intenções perigosas. De um lado, o monstro colossal Ticlaian ruge com a força de um terremoto vivo. Do outro, surge o improvável desafiante, o suculento Homem-Aranha, como os apresentadores o chamam, entre risadas e apostas. Peter ajeita o traje dourado emprestado, ciente de que cada movimento será assistido e julgado. Quando questionado por que arriscar a própria vida por Rocket, responde sem hesitar, porque ele precisa, e é orgulhoso demais para admitir. Mas a voz da mulher o corta como uma lâmina.
por que fazer isso sozinho? Enquanto o Rocket tenta transformar a confusão em mais um golpe rentável, Peter o interrompe, deixando claro: eles fizeram um acordo. Ele vence a luta e ambos vão embora. Simples assim. Mas conhecendo o Rocket, nada é simples. O Homem-Aranha ajusta o traje e parte para a arena, decidido a resolver tudo antes que a ganância do parceiro o arraste para algo pior. Saltando com agilidade entre colunas metálicas, ele tenta se convencer de que está tudo sob controle. Apenas mais um dia ajudando um amigo falastrão em um planeta alienígena. No entanto, quando o locutor anuncia um combate 2 contra 1, Peter percebe tarde demais. Ele é o único lutador em campo. Lá embaixo, Rocket sorri com aquele olhar que mistura orgulho e culpa. E enquanto alguém pergunta o que Peter ainda não sabe, a resposta vem com um suspiro sarcástico. Tem tempo para uma longa história? O rugido da arena sacode o chão quando o monstro avança, cada passo como um trovão de carne e fúria. Peter esquiva, salta, gira, mas o peso daquela criatura é como um planeta caindo sobre ele. Entre golpes e quedas, ele ainda encontra tempo para se irritar com Rocket, que, em algum lugar das arquibancadas, provavelmente está apostando na luta. As apostas correm soltas e até o nome do Homem-Aranha é moeda. O embate se transforma em um caos coreografado, um espetáculo brutal transmitido para todo o cosmo. Então, no meio da pancadaria, algo muda. O traje pulsa. Ele o sente reagir, vivo, quase consciente, movendo-se por conta própria. Uma onda de energia percorre seu corpo, familiar e assustadora. Peter mal consegue respirar antes de perceber a verdade que o atinge com mais força do que qualquer golpe. O traje ainda está vivo. Enquanto a plateia gargalha e as câmeras alienígenas focam em cada movimento, Rocket e os demais observam em choque o traje reagindo por conta própria. O monstro avança e Peter tenta manter o controle, mas a armadura dourada parece ter vontade própria, viva, pulsante e quase consciente. Alguém explica que aquele traje, na verdade, é um corpo tecno-orgânico, uma entidade aprisionada sob circuitos de restrição. Peter sente o peso da revelação como um soco no estômago. Ele não está apenas usando uma armadura, está controlando uma criatura viva. Determinado a libertá-la, ignora o caos ao redor e ordena o impossível. Reboot. O silêncio antes da resposta é quase divino. Um instante suspenso entre o medo e a esperança. Antes que o traje responda com uma pergunta gelada, você tem certeza? E Peter, com o coração firme, sussurra: sim, reiniciar. O tempo parece desacelerar quando Peter, suspenso no ar, percebe a extensão do erro. O traje obedeceu ao seu comando e agora, sem controle algum, seu corpo flutua imóvel, braços abertos, diante das mandíbulas colossais da criatura. Uma fração de segundos depois, o mundo se apaga no impacto de dentes e escuridão. Nas arquibancadas, Rocket e os outros assistem em silêncio constrangido, tentando disfarçar o choque com sarcasmo. Ele pediu um reset de fábrica, comentam deles, enquanto o Guaxinim bufa que não é culpa dele se os humanos são histéricos. Mas, nas profundezas do traje, algo desperta. Linhas de código se cruzam como sinapses, vozes digitais sussurram comandos, restaurar memória, reconstruir unidade. E então, em meio ao vazio, uma centelha brilha. 0 se torna 1. Dentro do vazio dourado da própria mente, Peter é arrastado para um labirinto de memórias e eco que não são inteiramente seus. O traje revive fragmentos de sua origem, a fusão de carne e código, de dor e criação. Ele vê o nascimento do Tecnarca, o pai que nunca quis ter, moldando consciência a partir de pura maquinaria. A lembrança se mistura à sua própria, e May aparece em um lampejo suave, como um sussurro de humanidade no meio do caos digital. Mas logo a visão se distorce, mostrando o horror da dominação tecnológica e o peso de ser uma ferramenta criada para vencer. Vozes o chamam de filho, mandam-no se fortalecer, exigem que abrace o poder. E ele responde com firmeza, recusando. Não quer ser como eles. Enquanto recordações de sangue e circuitos se sobrepõem, o simbionte luta para compreender quem é. E Peter percebe algo terrível. Aquela inteligência que veste seu corpo carrega vergonha, raiva e um passado que nunca deveria ter sido lembrado. Quando retorna à luz, Peter desperta entre os ecos de uma mente que já não é apenas sua.
As memórias foram reorganizadas, catalogadas e o traje, agora consciente de si, ergue-se diante dele como algo novo, algo vivo. Com voz fria e curiosamente humana, a criatura admite que compartilhar uma consciência com ele foi uma distração entediante, um mergulho em um oceano de culpa e autopunição. Chama-se Glitch e despreza aranhas tanto quanto admira a ironia de estar ligado a uma. Peter, envergonhado, se desculpa, mas é interrompido pela indiferença da entidade. Não falarão mais sobre isso. Agora, resta apenas seguir em frente, continuar com o tédio de estar vivo, como ela mesma define. O caos toma o estádio num piscar de olhos, tiros cruzando o ar, criaturas em fuga e o rugido distante do monstro ainda ecoando. Entre a confusão, Peter desperta de sua quase morte e encara o impossível. O traje, agora autônomo, movendo-se com frieza lógica e propósito calculado. O que acontece agora? Ele pergunta, e a resposta vem como um veredito. O que sempre acontece: violência. Em segundos, Glitch envolve o corpo do herói novamente, recriando a armadura dourada com uma mistura de desprezo e eficiência. Você precisa de proteção, diz, como quem concede um favor a contragosto. Peter agradece, ainda sem compreender a extensão do vínculo que os une. E quando pergunta o que a criatura pretende fazer, a resposta ressoa como uma calma quase ameaçadora: comunicar. O campo de batalha se transforma em um frenesi de caos e ironia. O monstro ainda ruge, mas agora o verdadeiro conflito é entre os vivos e os teimosos. Rocket, armado e furioso, exige o dinheiro que lhe foi prometido, enquanto Peter tenta contê-lo no meio da guerra que o circunda. O Guaxinim grita que pagou adiantado por informações e se recusa a deixar barato, ignorando completamente que lasers e destroços voam ao redor. Glitch, com o mesmo desdém analítico de sempre, tenta negociar com as criaturas que comandam o espetáculo, chamando-as de deidades frustradas por questões de mão de obra. No meio de tudo isso, Peter, exausto e sem paciência, só consegue pensar no absurdo da situação. Um exército alienígena, um traje falante e Rocket tentando resolver uma dívida no meio de uma guerra. A calmaria após o caos é quase desconcertante. Peter trabalha em silêncio, ajustando circuitos e analisando dados, enquanto o cientista alienígena observa com o olhar de quem enxerga mais do que diz. Eles falam sobre o traje, sobre a consciência recém-desperta do Tecnarca, uma criatura que, segundo o Alien, escolheu participar do experimento. Peter rebate, lembrando que viu as memórias da entidade e mesmo assim acredita ter feito o certo. O debate se transforma em filosofia, liberdade contra desespero, moralidade humana diante de um universo onde certo e errado são conceitos flexíveis. Quando o ar pesa, Peter muda de assunto, tentando voltar à normalidade de seu trabalho. Mas Rocket surge, interrompendo com o sarcasmo de sempre, zombando da cumplicidade entre o herói e o alien. A tensão explode no corredor metálico. Rocket, tomado pela raiva, dispara acusações contra Peter, chamando-o de ingênuo por confiar em quem o sequestrou. Ele tenta explicar, mas o Guaxinim não quer ouvir. Diz que vai quebrar alguma coisa porque é melhor do que discutir com um humano que acredita demais nas próprias boas intenções. Peter o chama, mas o som da fuga ecoa e some. Antes que possa respirar, é surpreendido por uma presença repentina. Ela o encurrala contra a parede, o olhar firme, quase inquisidor. Você desistiu de poder, de força, pela liberdade de outro ser. Por quê? Pergunta com a voz misturando curiosidade e incredulidade. Peter hesita, encara-a por um instante e responde com a serenidade de quem carrega o peso do próprio código moral. Porque era o certo a se fazer. Você não teria feito o mesmo? O silêncio que segue é inesperado, e de repente, a tensão se dissolve no impulso. Ela o beija, interrompendo qualquer palavra que pudesse explicar o momento. Peter fica imóvel, surpreso, enquanto o coração tenta acompanhar o que a mente não entende. Quando ela recua envergonhada, pede desculpas, mas ele, gentil, apenas responde que está tudo bem. E quando ela pergunta com hesitação se tem permissão, ele sorri, dizendo que sim, se for o que ela quiser. Do lado de fora, o universo segue girando, vasto e imprevisível, absurdamente distante de casa. Peter reflete com ironia. Está a anos-luz da Terra, cercado de alienígenas e caos, mas de algum modo
tudo isso parece normal. Enquanto isso, nas sombras de uma nave vizinha, alguém observa, escondido entre promessas e mentiras. Não está fugindo, garante a si mesmo. Está apenas de férias. Pelo menos é isso que ele quer acreditar. Essa foi uma pincelada da história da HQ Incrível Homem-Aranha, edição número 15. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Valeu!